Amém, irmãos? Boa noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar falando, né, com o nosso Pai. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, que não seja mais eu, ó Deus, mas que possa ser tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Então fala, ó Deus, é com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Pode se assentar, igreja. Glórias ao Senhor. Amém, que o tema dessa mensagem é sermos um com o Senhor. Amém, vamos abrir aí em João 17, 20. Glórias ao Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Amém? Glórias ao Senhor. Nós, quando lemos essa palavra, nós vemos que essa bênção, ela chegou até nós. Quando nós entendemos o poder da unidade, é impossível alguém fazer você parar. É impossível para Satanás ele ter vitória sobre a sua vida. Quando você entende quem é Deus para você, o que você é para Deus, nós entendemos que Cristo é tudo, tudo para nós. E Cristo aqui pede para que sejamos um com Ele, também com o Pai. E isso transforma tudo em nossa volta. E o mundo crerá. Mas para isso, precisa de uma igreja que creia e ocupa o seu lugar, a sua posição, que saiba quem é. Porque ainda vivemos com tão pouco. Porque ainda nós achamos que não podemos fazer. Se somos um com o Pai, não há porta que se fecha diante de nós. Se nós somos um com o Pai, não há doença que Ele não cure. Se nós somos um com o Pai, não há nada que nós não possamos vencer em nome do Pai. Não há nada maior do que está em nós, que é Cristo. Mas nós ainda não conhecemos este poder desse Pai. A gente ainda não sabe o que nós somos diante desse Deus. Estamos aceitando qualquer migalha que cai. Muitas pessoas eu ouço até falando que está bom com a vida que tem levado. Mas você tem uma dimensão que você é filho e filha de um rei? Que para esse rei não há nada que seja impossível a ele? Não há doença neste mundo que ele não cure. Então, como nós ainda vivemos com tão pouco? Porque nós não temos intimidade com o Pai. Quando os pais chamam os seus filhos, quando o pastor Miranda chama,
E o B, ele sabe, o meu pai está me chamando. E prontamente ele atende, mas ele vai correndo. E nós? Quando Cristo chama, quando o nosso pai chama, nós estamos atentos ao chamado? Ou nós ainda não conhecemos a voz do nosso pai? Porque se nós falarmos que nós ainda não conhecemos, é porque nós não temos intimidade com ele. Ele fala e eu não sei quem que está falando. Quantas vezes que Deus, ele fechou portas na sua vida, ele falou para você, às vezes você fala assim: eu não sei porque tal negócio não deu certo. Como assim você não sabe? Quem fechou foi Deus. Tem certas pessoas que saíram, né, da sua vida e que você até hoje você lamenta elas. Até hoje você tem lamentado, né, por situações que foi Deus, né, que tirou, né, da sua vida. Já deu. Já não é mais para estar junto de nós. Já não é mais para você estar fazendo tal coisa, mas você ainda está vivendo no seu passado. Você não conhece a voz do teu pai. E Deus chama hoje a cada um de nós para uma intimidade com Ele, que quando Ele chamar Lucinha, ela saiba, é o meu pai. Quando Ele chamar você, né, pela madrugada, você vai falar: o meu pai quer falar comigo. Mas nós ainda não estamos prontos para isso. Muitos de nós ainda não estamos prontos. Nós ainda estamos parados em alguma situação negativa, né, que aconteceu na nossa vida, que nós paramos, que Cristo deu uma resposta curta que foi não, e nós paramos nela. Nós falamos: Deus, ele não gosta de mim. Deus, ele gosta mais da Andréia, né, do que de mim, porque o não dele para mim foi terrível. O não dele para mim foi uma coisa que bagunçou a minha vida, a minha estrutura. Mas nós temos que entender que o não de Deus é para você crescer. Muitos nãos de Deus é para o nosso crescimento. Ele quer que nós sejamos uma igreja madura. Ele vai vir buscar uma noiva, mas ele não vem buscar criança. E isso faz parte do nosso processo. Sabe, irmãos, quando Cristo ele vier, pensa você não conhecer a voz dele, como você vai subir? Eu não tenho intimidade. Ontem foi, né, pregado aqui nas Heroínas, que quando nós não temos essa intimidade, a gente passa por muitas coisas. A gente deixa de estar com o Senhor, né, por causa de uma série. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para estar diante do Senhor. E ainda assim nós vivemos reclamando que Ele esqueceu de nós. Qual pai esquece do seu filho? E se Ele é o seu pai, Ele não esqueceu de você. Ele cuida, né, de cada um de nós. Vamos para Gálatas 2:20, onde fala assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando entendemos que não mais nós, mas Cristo vive em nós, o velho homem não pode mais viver. Será que você pode dizer isso e realmente você vive Cristo lá fora? Você realmente pode falar isso? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você vai fazer algo lá fora, antes você pergunta: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual resposta que eu devo dar, né, para o meu próximo? Como eu devo tratar o meu próximo? Isso já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma frase muito boa, muito pregada, mas você vive isso? Você já não vive? O seu eu, ele já está mortificado? A sua carne já está morta? Tudo que você faz por Ele, para Ele e através dEle? Ou ainda tem as suas opiniões, os seus gostos, o seu querer? É o que eu quero, é o que eu sei,
Eu leio a Bíblia e eu quero que seja assim. Então a Bíblia tem que se amoldar ao meu querer, e não eu devo querer o que o Senhor quer. Isso é grave, irmãos. Quando nós passamos a viver a palavra de Deus para mim, para o meu desejo, para a minha vontade, você não pode nem dizer isso: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso só pode dizer quem realmente mata o seu pecado, quem mata a sua carne. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer, Senhor, porque o meu amor é maior por você. Eu vou deixar tudo porque eu te amo, Senhor. Lindo de dizer, não é, irmãos? De escutar nem se fala, mas de praticar é algo que ainda nos é impossível de fazer. Mas muitos podem perguntar: mas como então nós vamos viver no mundo? Olha, eu não mudo amanhã para que eu possa pecar hoje só mais um pouquinho. Quantos têm dado esse jeitinho para o Senhor? Fala: pai, amanhã eu vou parar de ver série e vou ter mais tempo com o Senhor. Amanhã, porque hoje está naquele capítulo bom, aquele capítulo que eu não posso deixar. Então eu troquei, irmãos, a intimidade pelo Senhor. Eu deixei para amanhã. Mas quantos de nós tem essa certeza que vamos amanhecer amanhã? Muitos estão esperando que o Senhor volte. Ele vai voltar, ele já está às portas, mas ele pode voltar hoje para você. Então, quando você deixa para amanhã o que você pode estar fazendo hoje, você pode estar correndo um certo risco de não poder estar junto com o Pai, porque você não conhece Ele. Não porque Ele vai te deixar para trás, mas porque você deixou Ele por causa dos seus prazeres. Você não conhece o seu Pai. Quando você fala, Ele te conhece, mas você não conhece quando Ele responde, porque você não é sensível à voz dele. Como foi dito ontem também, nós estamos mais preocupados em murmurar, em reclamar, do que saber o porquê que estamos vivendo tal coisa. Por que estou vivendo? Porque eu escolhi. Todo dia diante de nós é posta duas mesas, a da bênção e a mesa da maldição. O que eu escolho fazer? Quando um amigo chega diante de você e contando casos, mostrando coisas, você é um com isso ou você fala com ele: espera aí, Cristo, Ele está aqui comigo e Ele não gostaria de ouvir tal coisa, Ele não gostaria de ver tal coisa, eu faço tudo que o meu Pai quer. Você vai ficar 10 minutinhos, 5 minutinhos vermelho, mas vai ter a vida eterna para reinar com Cristo. Nós não estamos aqui nessa terra para agradar a homens. Eu estou aqui por um propósito. Cristo, Ele me escolheu antes do meu nascimento. Já estava tudo traçado, o que eu ia fazer, o que eu ia estar aqui. Mas cada dom que é me dado, a escolha é minha se eu vou fazer ou não. Cristo, Ele dá dom para todo mundo. Tem pessoas que pegam todos que recebem. Tem outras que enterram, porque é tão valioso que eu não posso usar. Só que vai ser cobrado isso de nós. Quando mais é dado, mais será cobrado. E não é apenas uma fábula, é uma coisa que vai acontecer. Quando nós estamos com filhos crescidos, eu cobro mais dele, de quando ele era menor. Eu não cobrava dele coisas que eu cobro dele hoje. Por quê? A gente não cobra coisas de criança. Mas quando mais estamos crescidos no Senhor, igual essas palavras que nós temos ouvidos, Cristo, Ele está passando como a água viva, está jorrando aqui desse altar. Nós vamos ser cobrados por cada palavra que ouvimos e não pomos em prática. Não é apenas uma religião, é uma vida. É uma escolha, é uma mudança de identidade. Quando eu escolho Cristo, quando eu entro para essa família gloriosa, maravilhosa, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso viver como eu vivia antes. Não cabe mais. Não tem lugar, na sua vida para dois senhores.
Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao diabo. E como que eu sirvo ao diabo? Com as obras da carne. Lê lá depois para você ver Gálatas 5. O que são obras da carne? Quando eu não vivo as obras do Espírito, quando eu não vivo para Cristo, eu estou vivendo para o nosso inimigo, que é o diabo. Aí muitas pessoas, irmãos, quando é para receber bênção do Senhor, eles cobram: pai, mas eu vou na sua casa, eu oro, eu estou jejuando. Mas como foi dito, muito bem dito ontem também, muitos de nós estamos jejuando por troca. E jejum não é troca. É um jeito de você estar mais íntimo com o Senhor, de você ouvi-lo, de você compreender. Quantas vezes que eu ouço Deus falando, né, comigo, e eu falo: não, isso é a minha carne. Você sabe por que eu ainda acho que é a minha carne? É porque ainda me falta ousadia de saber que Deus está comigo o tempo todo. E se Ele falou, é Ele que está falando, não é a minha carne. É Cristo. Se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a Bíblia, então não é carne, né, que está falando, é o próprio Deus. Mas só que tem certas falas que eu não quero ouvir, irmãos. Tem certos não que Ele diz que eu quero dar o meu jeitinho brasileiro, que eu quero falar: não, isso não é Deus não, isso é minha carne. Eu vou, tento me arrumar e dá errado. Todo mundo, você pode ler, todos que deram um jeito na Bíblia foi fracassado. Todos. Todos que arrumaram um jeito de ajudar a Deus, se tornou depois um fracasso. Só que o nosso fracasso, irmãos, ele é nunca só para nós, é para todos que estão junto de nós. Quando você vê Jonas, estava em um barco que não era para ele estar. Não foi só ele, né, que foi prejudicado, não, irmãos. Foi todos que estavam ali naquele barco. Então, quando eu erro, eu levo várias pessoas junto comigo, né, para aquela cobrança do meu erro. Não é só eu. Muitos falam: me deixa eu com Deus, eu acerto com Ele. Mas só que o teu erro tá também me afetando. Se fosse só você, tudo bem, irmãos. Mas todo mundo, quando você lê a Bíblia, você lê as histórias, cada erro deles foram várias pessoas, né, que sofreram junto. O erro de Davi, quem que sofreu? A família dele toda. Eles não fizeram nada, mas eles pagaram. Então nós temos que tomar cuidado até com isso, com o que nós estamos errando, porque a nossa família vai colher, os nossos irmãos vão estar colhendo junto, porque estamos juntos em um só corpo. Agora já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Então quer dizer que eu sou um com o Filho e um com o Pai. Isso é grave. É glorioso, eu posso fazer tudo o que eles fazem, mas eu também, quando eu erro, eu estou levando gente comigo também. Então nós vemos que as nossas atitudes, eu conhecer o Senhor, muda a vida, inclusive a vida dos seus familiares. Quando você conhece Cristo, quando você põe em prática, a tua vida muda, de todo mundo que está junto de você muda, o ambiente muda, aonde você entra a luz chega, porque Cristo chegou junto com você. Cristo é a luz do mundo, amém? Vamos lá agora para João 12, glórias ao Senhor. João 12, 24. Fala assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glórias ao Senhor. Com Cristo nós somos resgatados da maldição da lei. E a maldição da lei, ela se resume em miséria, enfermidade e morte. Não tem outro.
Quando nós estamos na maldição da lei, nós somos miseráveis, nós estamos doentes e consequentemente mortos. Então nós temos que estar o quê? Nós somos resgatados da morte para a vida. Mas não para vivermos de qualquer maneira, mas para vivermos a vida de Deus, uma vida de amor, uma vida de ganhar almas, tirá-las de todo o cativeiro, assim como nós fomos resgatados. O nosso grande problema hoje, irmão, se chama egoísmo. Só pensamos em nós, só fazemos coisas para nós. Queremos tudo para o nosso prazer. E a vida com Deus, ela é oposta a tudo isso. A vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de doar para os outros e de se humilhar para que Cristo seja exaltado. Então é tudo ao contrário ao curso desse mundo. Nós estamos aqui para amar o nosso próximo. Nós estamos aqui para estarmos o quê? Servindo ao nosso próximo. Para isso fomos chamados. Nós fomos criados, nós somos preparados para viver isso. E por isso, irmãos, é uma renúncia diária. É um negar todos os dias. Nós temos que entender que não é mais Deus, é nós, mas sim nós e Deus. Nós não somos mais eu, Kátia. Hoje tem Cristo que habita dentro de mim. E como isso eu tenho que dar testemunho, eu tenho que negar a minha vida, eu tenho que negar a minha carne para viver Cristo. Nós somos um com Ele. Glórias ao Senhor. Vamos agora para 1 João 3. Glórias ao Senhor. Nós já estamos acabando. 1 João 3, onde fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós vemos isso, que quando nós não estamos praticando, quando nós não estamos andando na luz, nós estamos sendo abatidos. Então Cristo chama hoje para que nós possamos viver a luz. Vamos viver junto com Ele, vamos deixar o nosso eu de lado, a nossa carne de lado, para que Ele reine em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém, glórias ao Senhor, né? Que eu vou passar a palavra agora para o pastor Miranda.